Caros irmãos, queridas irmãs, o terceiro domingo do Advento é o domingo Gaudete, é o domingo da alegria. Gaudete significa alegrai-vos, que é o que nós cantamos na antífona de entrada de hoje. Alegrai-vos, Ele está bem perto. Sim, alegrai-vos mais no Senhor. Essas palavras são tiradas da carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, estava na prisão, assim como João Batista no Evangelho de hoje. E ele manda os cristãos de Filipos se alegrarem sempre no Senhor, porque o Senhor está próximo. Então o motivo da nossa alegria é a proximidade do Senhor. Ele está perto. Deus não está longe, Deus está ao nosso alcance. Ele é acessível. Nós podemos ter acesso a Deus por meio de Jesus. É a alegria da salvação que enche o nosso coração. O Salmo 50, que é um salmo penitencial, diz o seguinte: dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Então o salmista, depois de confessar os seus pecados, de se reconhecer pecador diante de Deus, ele diz: dai-me de novo a alegria de ser salvo, porque o pecado nos rouba, nos arranca a verdadeira alegria, que é, como eu disse, a proximidade de Deus. É saber que Deus me ama, é saber que os meus pecados são perdoados em Cristo, é saber que eu sou habitado por Deus, que Deus mora em mim. Quem está em estado de graça, portanto, experimenta uma alegria sobrenatural. O próprio mistério do Natal que nós vamos celebrar está cercado pela alegria. O Novo Testamento começa com o anúncio do anjo a Nossa Senhora. E a primeira palavra que o arcanjo São Gabriel diz a Nossa Senhora é: alegra-te. A tradução latina é ave, mas a expressão grega kaire significa alegra-te. Quando a Virgem Maria, já grávida de Jesus, visita Isabel, grávida de João Batista, João Batista pula de alegria no ventre de Isabel. Na noite do Natal, os anjos dizem aos pastores: eu vos anuncio uma grande alegria. Então, a alegria é uma das características do mistério do Natal. Evangelho significa uma boa notícia, uma feliz mensagem, um anúncio que traz alegria ao coração. Então, o terceiro domingo do Advento é o domingo da alegria, o domingo Gaudete. Por isso, o roxo da penitência é substituído pelo rosa, assim como no quarto domingo da Quaresma, que é o domingo Letare, que é outra palavra latina que também significa alegria. Alegra-te. Nós, daqui a 15 dias, estaremos celebrando o Natal do Senhor. E porque nós estamos nos aproximando
da celebração do Natal, porque o Senhor está perto, Ele está já batendo na nossa porta. Nós nos alegramos, nós como que antecipamos a alegria do Natal, embora uma alegria contida, porque a alegria maior nós reservamos para o Natal. A primeira leitura de hoje começa justamente com a palavra alegria. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. O profeta Isaías diz uma palavra de ânimo, de esperança para o povo de Deus aflito, para o povo de Deus cansado, desanimado. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Quando nós falamos da vinda de Deus, que Ele vem para julgar, que Ele vem como juiz, geralmente o sentimento que essa palavra desperta em nós é o medo. Mas hoje a liturgia diz que nós devemos nos alegrar. Ele vai destruir a maldade. É a vingança de Deus. Ele vai recompensar os justos. Por isso a sua vinda é para nós motivo de alegria. É Ele que vem para vos salvar. Se nós estamos em Deus, então a sua vinda deve nos alegrar. E o profeta então diz que o deserto vai se tornar um jardim. O lugar onde vivia o profeta Isaías era desértico, árido. A terra é sequiosa. Areia, pedras, pouca vegetação, cactos. Mas quando chove no deserto, é muito raro chover no deserto. Mas quando chove no deserto, ele se cobre de verde, de flores. Parece que não tem nada ali, mas as sementes estão escondidas debaixo da areia, na terra. Quando chove, então o deserto floresce. E essa é uma imagem que o profeta Isaías usa para dizer o que vai acontecer quando vier o Messias, quando vier o Cristo. O nosso coração de pedra, o nosso coração desértico, árido, empedernido, se tornará um jardim, o jardim das delícias de Deus. Florescerá, vão nascer virtudes. E ele usa outras expressões também. O cego enxergará, se abrirão os olhos dos cegos. O surdo escutará, o mudo falará, o coxo saltará. Isso são os sinais da vinda de Jesus, que vem para nos curar, que vem para nos libertar. Ele é o Salvador. Ele vem para estabelecer a justiça de Deus. Ou seja, ele vem para nos tornar justos, para nos santificar. E esses sinais que o profeta Isaías menciona na primeira leitura, Jesus os repete para os discípulos de João no Evangelho. João Batista estava preso por causa da sua coerência, por causa da sua fidelidade a Deus. Ele não negociava a sua fé. No domingo passado, João Batista estava pregando
E ele dizia para os fariseus e os saduceus: vocês são uma raça de cobras venenosas. E depois João Batista denuncia o adultério de Herodes e por isso é preso. E João Batista manda os seus discípulos irem até Jesus porque ele ouve dizer na prisão a respeito das obras que Jesus realizava. E ele manda os discípulos perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? João Batista sabia que Jesus era o Messias. Ele mesmo tinha apontado Jesus e dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. João Batista sabia disso, tinha essa convicção. E ele tinha dito que era preciso que ele diminuísse para que Jesus crescesse. Quando chegasse a hora, ele devia sair de cena. Tanto é que os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. João Batista empurra os seus discípulos para Jesus. Ele estava preso, sabia que dali não sairia vivo e não queria que os seus discípulos ficassem esperando por ele. Ele, João Batista, é a voz. Mas a voz só tem importância na medida em que ela comunica a palavra. Depois que nós dissemos uma palavra, nós calamos a voz. Uma vez que a palavra apareceu, a voz se cala. João Batista diminui para que Jesus apareça. João Batista é o mensageiro, Jesus é a mensagem, e a mensagem é mais importante do que o mensageiro. É assim que Jesus define João Batista no Evangelho de hoje. Quem é João Batista? É um profeta? Jesus diz: eu vos digo que ele é muito mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. A palavra que é traduzida aqui como mensageiro, em grego é angelos, anjo. Eis que envio o meu anjo à tua frente. Anjo quer dizer mensageiro. Inclusive dentro da palavra evangelho tem a palavra anjo. Porque evangelho é a boa mensagem, a boa notícia. Santo Tomás de Aquino, comentando esse texto, diz o seguinte: por que Jesus diz que João Batista é mais do que um profeta, que ele é um anjo? Ele é o mensageiro. Porque os profetas falam de Deus sem o terem visto, mas os anjos contemplam a face de Deus no céu. E João Batista viu Jesus, o Filho de Deus encarnado, contemplou o seu rosto, contemplou a sua face, Jesus que é o rosto divino do homem, Jesus que é o rosto humano de Deus. E por isso João Batista é o anjo, o mensageiro. Assim como Simeão, quando José e Maria levaram o menino Jesus para ser apresentado no templo, ele diz: deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois os meus olhos viram o Salvador, viram a vossa salvação. João Batista viu. Os profetas anunciavam o que não tinham visto, apontavam para o futuro. E João Batista aponta para o presente, o Messias presente, Deus presente no meio do seu povo. Os anjos que foram fiéis a Deus, os anjos que amaram e serviram a Deus, que foram obedientes a Ele, contemplam a face de Deus no céu.
Aqueles anjos rebeldes, apóstatas, esses nunca contemplaram a face de Deus. Os anjos maus, os que se uniram a Satanás na sua rebelião, esses nunca contemplaram a face de Deus, porque a sua fé foi posta à prova e eles foram reprovados, enquanto que os bons anjos foram aprovados porque obedeceram a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Nós também poderemos ver a face de Deus no céu, se nós, assim como os bons anjos, assim como João Batista, assim como a Virgem Maria, se nós formos fiéis a Deus. São João Evangelista, apóstolo, diz: desde já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou plenamente o que nós seremos, porque quando nós contemplarmos Deus face a face no céu, nós o veremos tal como Ele é e seremos semelhantes a Ele. É por isso que no final do Evangelho de hoje, Jesus diz assim: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque João viu Jesus, mas no céu nós vamos contemplar Deus sem véus. É a visão beatífica, é a visão que os bem-aventurados têm no céu. Então o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque ele viu Deus, mas viu Deus sob o véu da humanidade. E os bem-aventurados no céu contemplam a face de Deus. Então, para nós contemplarmos o rosto de Deus no céu, nós temos que ter um coração puro, pobre, como de João Batista, que disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para nos enchermos de Deus. Sermos como a Virgem Maria, cheios de graça, cheios de Deus. E a graça de Deus vai crescendo em nós sem cessar. É isso que o Evangelho deste domingo da alegria nos ensina. O nosso coração vai se enchendo da graça de Deus, vai se enchendo da presença de Deus, na medida em que nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, e assim o nosso coração se enche de alegria. Uma alegria que ninguém pode arrancar de nós. Nós podemos nos alegrar mesmo nas tribulações, mesmo quando nós somos visitados pelo sofrimento, porque Jesus, que é a nossa alegria, habita no nosso coração. Eu vou me esvaziando de mim mesmo, vou me enchendo de Deus e vou ficando cheio de alegria. Quando a tristeza se instala no nosso coração, quando a tristeza se apodera da nossa alma, é porque algo ou alguém ocupou o lugar de Deus. Quando algo ou alguém ocupa o lugar de Deus no nosso coração, então isso nos rouba a verdadeira alegria. Mas quando Ele habita em nós, quando nós somos morada de Deus pelo Espírito, então ninguém pode arrancar a nossa alegria, porque a nossa alegria é Jesus. Vamos pedir a Ele nesse domingo da alegria, em que nós ouvimos: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, em todas as circunstâncias, porque Ele está perto, porque Ele está próximo de nós. Que nós, como João Batista, tenhamos um coração pobre, assim como Jesus se esvaziou de sua glória e se fez homem para nos salvar, para sermos salvos por Ele, também nós nos esvaziemos, diminuamos para que Ele cresça em nós, para que a sua graça cresça cada dia mais em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.